Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesse final de semana. E hoje no Band Entrevista nós temos um convidado muito especial. O maestro Parcival Módulo tem aqui um extenso currículo. Ao longo do programa a gente vai conversando com ele. Maestro, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Edson. Um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado. Comigo, o jornalista Tiago Dantas, que já encheu o maestro de perguntas aqui. Aproveitei para tirar antes de começar. Pode fazer a primeira então, Dantas. Vamos lá. Eu acredito que essa seja a curiosidade de todos que são leigos no assunto. A gente vê muito os maestros fazendo sinais, né? Toda a orquestra e tudo mais, e todo mundo vai acompanhando. Como eu já tinha feito nos bastidores para você, eu vou fazer agora para quem está nos assistindo. Aqueles sinais que você faz é exatamente o passo a passo da música, das notas, como que funciona esses sinais que você faz lá e todos os outros também? Sim, na verdade, sim, eles são, na história da evolução da regência, alguns movimentos foram se concretizando como necessários e úteis também, né? Quer dizer, os movimentos, existe um padrão básico dos movimentos, dependendo do compasso da música, dependendo do andamento da música. Pensa comigo, se você tem uma marcha, você tem uma música que tem dois impulsos sempre. Tam, pam, pam, pam. Isso é uma marcha. O que é uma valsa? 1, 2, 3. É um tatá, né? Todo mundo sabe que é 1, 2, 3. Para esses dois andamentos, esses dois ritmos, já são uma boa aula de regência. Para uma marcha, mostra-se um compasso de 2 tempos. E para uma valsa, uma de 3 tempos. Mas esse é um movimento muito básico, muito introdutório ao que é reger, né? Mas sim, você tem razão quando diz. Existe um padrão básico que a orquestra compreende, entende, resposta sim. E ele ajuda muito quando ele é claro, eficiente, assim como os movimentos de início, de corte, né, de parar de tocar, né? Parar de tocar juntinho é tão importante quanto começar a tocar juntinho, não é? Então, sim, existem convenções, digamos, que a orquestra entende bastante bem. Mas, ao mesmo tempo, existe uma certa liberdade com que o maestro usa todo o seu corpo para reger, o que ele mostra, além de marcar só o tempo, se é 3 ou 2, né? O maestro, a gente ouve falar que o cinema é a 7ª arte, estava procurando a relação, eu vi que a música é a primeira arte. Uhum. E vi que você se dedica muito, né? Você é doutor em Educação e Arte, História da Cultura, coordenador geral de Arte e Cultura da Pró-Reitoria e Extensão do Mackenzie, regeu a Orquestra Sinfônica de Campinas, a Orquestra da Americana, a Orquestra da Unicamp. Enfim, qual é a influência da música sobre as pessoas? Puxa vida, a gente pode fazer uns 4 programas só sobre essa pergunta? Bom, a gente sabe que, e cada vez que se aprofunda isso mais cientificamente, porque hoje a gente tem condições de medir o corpo humano reagindo, muito mais do que isso existia, 300 anos antes de Cristo, né? Mas desde Platão fala-se da importância da música, inclusive na estrutura do nosso corpo, do nosso organismo. E mais, eles têm tentado demonstrar, desde Platão, 300 anos antes de Cristo, né, essa época, Sócrates, Platão e Aristóteles, desse período helenístico, desde lá percebe-se que alguns tipos de música agem no seu organismo de forma construtiva, positiva, sarando estruturas. E outros tipos de música podem prejudicar tremendamente o seu organismo, né? Então, achar que a música é só um embelezamento dispensável é um engano muito grande, né? Então, música também pode ser uma grande ajuda, mas também pode ser um grande problema para o nosso corpo. Então, acho que essa já é uma importância da música enorme, que infelizmente não é tão absorvida hoje, né? Porque hoje eu estou dizendo e incentivando, porque isso, em algumas outras épocas, sim, a música como remédio ou como mal foi utilizada conscientemente já em diferentes culturas. Na cultura grega, que eu acabei de dizer, e em outras culturas, especialmente as culturas do Oriente mais distante, quando música era um medido a medição de uma cultura, de um tipo de cultura, né? Nós também podemos ver o tipo de evolução de um grupo cultural. Esse é um conceito da sociologia e antropologia, né? Um grupo cultural, um grupo de indivíduos isolado em algum lugar, um dos marcos da sua evolução é a música que produzem, né? A música está em que estágio na evolução
daquele pessoal, né? Daquele grupo. Então, sim, música é um grande sinalizador também, né? De que momento está passando um determinado grupo cultural. É só olhar ao redor também, né? Se você quiser fazer uma criança dormir, você canta para ela dormir. Exatamente, exatamente. Tem isso. E também, mas se você berra uma coisa no ouvido dela, ela também não vai dormir, né? Então, isso que você vai cantar não é qualquer coisa que serve para uma criança dormir, né? Então, pode ser que você comece a cantar alguma coisa ou bote uma gravação que ela não vai dormir nunca mais na vida, né? Então, isso que você está dizendo é um excelente exemplo, né? Você vê a música como veículo, como utilitária, né? Ela precisa ser diferente. Aqui vai servir para uma coisa ou para outra, né? Passival, quando a gente fala de orquestra, todo mundo quer ser um maestro e tudo mais. Quais são os caminhos que esse músico tem que fazer até chegar nesse nível, né, que é digamos, um nível maior aí do mundo da música? Você falou agora há pouco que tem os cursos, né, que as pessoas podem recorrer a ele. Mas é importante que cada aluno que queira um dia chegar nesse patamar passe pelos processos que tem na evolução durante uma orquestra, Bom, vamos entender isso pelo caminho mais simples, primeiramente. Hoje, no século XX e XXI, XIX já de certa forma, mas especialmente XX e XXI, existem cursos de música especificamente para preparar alguém para ser um maestro, para ser um regente. É lógico que para isso um curso de 5 anos, talvez, né? Então nós estamos próximo à cidade de Campinas e a Unicamp, uma boa instituição, tem um curso de regência, né? Então você pode entrar lá e se tornar um regente depois de 5 anos. Só que as exigências já são grandes. Você já precisa ser músico, né? Você precisa fazer uma prova para entrar, que mostre que você consegue tocar um instrumento ou alguns instrumentos, que você já tem um conhecimento de teoria musical bastante profundo, um conhecimento de história da música. Você faz uma prova, né? E se você já tem toda a sua formação musical básica, então aí você começa a aprender técnicas de regência, repertório e tudo mais. Esse é o caminho normal hoje, né? Isso é, quem nunca estudou música não conseguirá fazer uma faculdade de música para ser regente. Não, ele tem que já ter uma formação musical. O que eu concordo, obviamente, né? Em 5 anos não dá para estudar música desde clave de sol, nota dó, até reger uma orquestra sinfônica. Então não tem como. Por outro lado, e agora é uma situação um pouco inversa dessa que eu mostrei agora, por outro lado, na história da música, os maestros eram aqueles que naturalmente tinham autoridade para isso, tinham o dever até de ser o líder, de serem os líderes do grupo a quem ele estava ligado, né? Toda a corte no século XVII, quem sabe XVIII, todo grande palácio, antes ainda dos teatros. Os teatros são um pouquinho mais novos na história da música, mas os palácios tinham as pequenas salas, né, câmaras do rei, onde tinha lá um grupo tocando. E sempre tinha um cara responsável por isso. Acontecia nas igrejas também. As igrejas, até antes dos teatros, tinham música de altíssimo nível, né? Então, se a gente pensar, um dos nomes mais importantes da história da música é Bach, Johann Sebastian Bach. Ele ficou 30 anos com música de igreja. Era o trabalho dele, né? E o povo da região, para ver a melhor música que se podia ser, que um ser humano podia fazer, os seus contemporâneos iam para onde? Para lá, para ouvi-lo tocar um órgão ou reger o grupo, né, de cantores, apreciar o que ele estava fazendo como composição e tudo mais. Então é natural que um sujeito desse, o compositor da obra, seja também o ensaiador, né, o regente, o maestro. A palavra parece que é uma palavra muito charmosa, mas maestro quer dizer mestre, né? Em espanhol, a palavra para professor é maestro, não existe outra palavra, né? Até eles conhecem a palavra professor. Eu me lembro uma vez que eu fui numa cidade aqui na América do Sul e estava tendo um congresso, foi uma das primeiras vezes que eu fui para aquela cidade, para reger, e aí eu vi uma placa muito grande dizendo assim, convenção de maestros. Eu falei, caraca, puxa, o negócio é grande, né? A sala maior do teatro, não sei das quantas. Eu falei, puxa, tem muito maestro aqui nessa cidade, porque a sala é a maior, inclusive, para comportar. Quantos maestros tem aqui, né? Bom, depois eu fui entender, né, que maestro eram professores, era uma reunião anual dos professores da escola pública, né? Então, quer dizer, a palavra maestro não tem nenhum significado voltado exclusivamente à música. Maestro quer dizer, e sempre quis dizer, mestre. Quer dizer, é o que ensina, é o que tem condições de liderar, de ensinar, de mostrar.
Isso quer dizer, na época de Bach e antes dele, nas cortes francesas e etc, etc, e depois, se a gente quiser, na antiga Grécia, a gente tem um líder que trabalha com um grupo de cantores, porque ele é o responsável por cuidar da música naquela instituição e ele compõe toda a música que o grupo vai cantar ou tocar. É claro que, nesse caso, ele é a máxima autoridade para dizer como a música tem que ser tocada. Então, isso seria uma forma maravilhosa se ainda hoje o regente, o maestro, fizesse essa caminhada por todos os pontos da formação musical e um dia ele pode chegar na frente da orquestra e a orquestra acreditar nele. Quando ele falar, vai ter verdade. Já? Já. Vamos pro break, descansar um pouquinho. Vamos ao Tomar uma água. nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos falando sobre música, sobre a história da música, com o maestro Parcival Módulo. A gente volta já com o Band Entrevista. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista, hoje conversando com o maestro Parcival Módulo. Maestro, legislando um pouco em causa própria, quem toca algum instrumento de ouvido nunca vai tocar numa orquestra, né? Não mesmo. Bem, não em qualquer orquestra, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito, viu, Edson, quando a gente vê grupos que se reúnem de chorões, que tocam simplesmente de ouvido e se juntam em pequenas orquestras, não é? Um grupo de 6, 7, 8, 10 pessoas e tocam e cantam, todo mundo só de ouvido, maravilha. Eu gosto muito, isso é uma beleza. Né? Ou com um conhecimento musical mais básico, por exemplo, as bandas que existiam muito nas cidades do interior e infelizmente estão desaparecendo. Né? Tocavam no coreto no final de semana, tinha uma sede e tal. Eu sou apaixonado por essa ideia. Campinas, né? Tinha uma banda dos Homens de Cor. Tá vendo que bacana? Que bacana. Tem uma orquestra dos Homens de Cor agora, inclusive, que é o Wilson que rege, um amigo. Mas sim, tinha uma banda mesmo, que eu não sei se... Não existe mais, né? Acho que não. Pois é uma pena. Como todas as cidades, né? Uma banda é uma coisa linda, porque os músicos vão sendo formados pela simples convivência. Um ensina o outro, ele aprende um pouquinho, ele se esforça, aprende sozinho o nome das notas, um dia cai um instrumento na mão dele, e ele vai com sofreguidão, tirando alguns sons, vai estudando muitas horas por dia, se ajuda de ninguém, autodidata, consegue ler um pouquinho de partitura, por outro começa a tocar na banda, é ótimo isso. Infelizmente as bandas estão acabando. Agora, o problema de tocar numa orquestra sinfônica é que, sim, primeiro, uma orquestra sinfônica mais profissional faz, quem sabe, um concerto a cada final de semana, tocando um repertório completamente novo. O repertório esse que foi ensaiado durante a semana, a partir de bolinhas, de partituras que o músico recebe no primeiro ensaio e faz 4 ou 5 ensaios e toca no concerto. Acabou, guarda essa partitura, começa outra, né? Começa outro repertório, outro programa. Né? Então, e isso acontece, por exemplo, quando a gente é convidado para reger uma orquestra num outro país, né? Eu rejo uma orquestra na cidade de Potsdam, na Alemanha, e tenho que ir algumas vezes por ano. E resolvemos o programa, eu chego numa segunda-feira lá, começo os ensaios na terça-feira, terça, quarta, quinta, sexta, tocamos sábado ou domingo, volto. E eles começam um novo programa, né? Então aí não tem jeito de aprender de ouvido todo um programa sofisticado, tem que saber ler a partitura. Ô, Parcival, qual que é a diferença entre um maestro e um regente de uma orquestra? Nada, é só a questão do uso do nome. As pessoas têm a impressão que o título maestro é um título assim, que tem uma certa hierarquia, superior. Bobagem, não tem. Né? Como eu disse, maestro quer dizer mestre simplesmente. Né? É usado... Nem todo lugar a palavra maestro aparece. Né? Em inglês não se usa conductor, né? Que é o condutor, pronto. Né? Em alemão também não se usa necessariamente, né? A palavra é mais usada na Itália, de lá que chegou até nós, a palavra latina para mestre. Deixa eu aproveitar para fazer mais uma pergunta. Claro. Você falou de reger uma orquestra na Alemanha, já regeu no Brasil também, em San Diego, nos Estados Unidos. Isso. Qual é a diferença de reger orquestras na Bolívia e países diferentes? Bom, as idiosincrasias, os de fala espanhola gostam muito dessa palavra, as características de cada lugar, né? Que eles dizem as idiosincrasias, eu gosto muito. As idiosincrasias de cada lugar são completamente distintas, diferentes, né? A gente tem um país de primeiríssimo mundo como a Alemanha,
onde a maior parte dos grandes compositores da história da arte nasceram e se desenvolveram. E muitas vezes eu vou reger uma obra lá de Beethoven, e Beethoven morou na esquina da orquestra, e todo mundo conhece a família Beethoven. E eu, com o meu atrevimento de brasileiro, vou dizer o que para músicos como esses, né? E há uma escola por detrás, uma tradição que nós não temos, né? E isso faz diferença. Eu noto muito o peso da tradição. Não só para a música, mas para as artes em geral, para a cultura, para a filosofia, para o pensamento, né? As civilizações que estão se formando há 4.000, há 5.000 anos, obviamente tem uma tradição muito diferente da nossa, que começamos a existir como consciência para o resto do mundo em 1500, né? Quer dizer, é muito pouco tempo, né? Nós temos 5 séculos de história e os caras têm, sei lá, 10.000 anos, né? Isso faz diferença. Então, eu acho que sim. Agora, eu tenho tido um privilégio muito grande de estar à frente de grupos bastante bons, que aí tem um certo nível, né? Então, a Orquestra de Potsdam é uma orquestra bastante boa. E na Bolívia eu tenho a honra de reger formalmente um grupo chamado Aracaendar, que é considerado um grupo de vozes, 25 cantores e uma orquestra, é considerado um dos melhores grupos de música colonial da América, das 3 Américas, né? Gravam frequentemente na Holanda e Bélgica e Londres e tal, e eu tenho que regê-los com uma certa regularidade também. Então, felizmente, mais ou menos nesse nível de profissionalização, as características são muito parecidas. Há também as necessidades, né? Eu tenho chance de falar coisas que eu talvez não tenha chance de falar para as orquestras mais básicas aqui, né? Aprofundar um pouco mais conteúdos é possível lá com músicos extraordinários, né? Passival, eu queria falar para você, você tem um currículo extenso, né? Grandioso aqui. Queria saber de você se você tem algum objetivo, algum desejo que você ainda não realizou na música, que você tem em mente para realizar em breve. Bom, é meio difícil, né? Se um Eu currículo desse... Eu acho difícil. Se você me permite ser muito franco, eu pretendo ir diminuindo várias coisas desse currículo aí, sabe? Aliás, francamente, já tenho feito, né? Teve ocasiões de eu aproveitando um período de férias aqui, fazer, sei lá, 3 concertos em 3 países diferentes num único mês, né? E quase chegar ao ponto de minha mulher me esperar no aeroporto e trocar de mala, né? Caramba. E eu disse, não, isso não dá. Isso eu já diminui bastante. Eu já não tenho mais dito sim tanto quanto eu dizia, né? Então, eu estou muito feliz, agora, respondendo diretamente a sua pergunta. Eu sou muito feliz com a minha carreira, né? E eu nunca disputei estar em algum lugar disputando em concurso ou tal. Eu sempre disse, se quiserem que eu vá, pode me convidar que eu irei. Então, nunca entrei em concurso de ninguém, nunca entrei em briga para disputar um lugar, né? Não me interessa mesmo. E assim mesmo eu tive chance de estar e ainda estou em alguns lugares que me deixam muito honrados. Então, eu estou muito satisfeito com a minha carreira. Ô, maestro, qual a importância que você vê quando alguém como John Williams, por exemplo, ganha dezenas de Oscars por produzir peças como a trilha de Indiana Jones ou do Parque dos Dinossauros? Você acha que o olhar para um compositor, para um maestro, muda quando uma pessoa desse naipe ganha tantos prêmios? Eu acho que eu fico muito feliz. Primeiro porque eles são excelentes compositores. John Williams foi professor na escola onde eu estudei nos Estados Unidos, a Universidade do Southern California. Ele foi professor de composição. Quer dizer, existe uma diferença muito grande entre compor mais intuitivamente, como é a música popular em geral, né? E um compositor que senta numa folha de papel pautada em branco e começa a escrever notas em cima dele, né? Você precisa ter um domínio imenso de forma musical, de história da música e tal. E o John Williams ensina isso. Ele é um super compositor. Como são os grandes compositores. Morricone escreveu música para 500 filmes, né? E eu diria que os filmes que aparecem com uma música de tão alto nível, elas são de alto, tanto que elas viram música de repertório, né? Todas as orquestras do mundo, alguma hora, tocam essas músicas como peças de programa. E são,
né? São peças maravilhosas, de um alto nível, equiparável aos grandes compositores da história da música. Eles são compositores da moderna história da música. E nós vamos falar, nós não, mas vai se falar deles daqui 300 anos, não há dúvida nenhuma, por causa da qualidade que eles fazem. Então, quando eu vejo, Edson, que essa música também é respeitada, essa música que tem um nível parecido com a dos grandes compositores do passado, eu fico muito feliz. Aliás, porque grandes nomes do passado, como o Mahler, como o Bruckner, como Shostakovich, escreveram para cinema também. Não foi só isso que fizeram, mas também escreveram para cinema. Eu diria que no nosso tempo, o cinema até tomou bastante bem o lugar da ópera. Porque o que é a ópera? Além de ter teatro, imagem, figurino, uma história e cantores que contam essa história. Pois bem, um cinema é exatamente isso, né? Só que ao invés de cantar, eles falam. Mas a música é tão importante quanto na ópera, né? Então, os compositores de música para cinema de hoje fazem uma coisa muito parecida com o que os compositores da ópera fizeram, né? Mantendo, obviamente, as proporções. Bom, hoje em dia eu vejo muito que esses cantores mais populares, como a Anitta, o último que eu pessoalmente vi passando em um show foi a Luísa Sonza trazendo orquestras pro seu repertório, né, para singles, lançamentos. Como que você avalia esses convites, essa junção de uma orquestra com outros ritmos? Você acha que é um caminho para popularizar esse segmento com os jovens agora na atualidade que só não costuma ouvir tanto uma orquestra, mas você acha que é um caminho para popularizar? Acho sim. Eu acho que acontece, é um caminho de mão dupla. É um caminho de talvez aproximar essa geração mais a essa música mais elaborada e, ao mesmo tempo, de elevar a qualidade da música mais popular, mais informal. Porque quando você vai, qualquer um dos cantores que você fez referência, quando você vai cantar um repertório acompanhado por uma grande orquestra, mesmo que seja o repertório que ele canta, alguém, um bom compositor, vai fazer um arranjo daquela música para que a orquestra toque. A orquestra não toca de ouvido, ele só toca com partitura. Então alguém tem que fazer o arranjo, editar essa partitura. E numa dessas, isso sobe de nível, porque agora você tem uma sonoridade que você não tinha antes, né? Então, pessoalmente, eu gosto muito da ideia. Chegou ao fim, Edson. Você fica fazendo sinaizinhos? Significa o que isso? Já acabou a entrevista? Acabou o nosso bate-papo, estava muito bom, mas chegou ao fim. Então, obrigado, maestro Parcival Módulo, por essa... Não vou chamar de pequena, mas foi uma aula realmente de história e de música. Obrigado, apareça mais vezes. Foi um prazer enorme, sempre às ordens. Obrigado. Obrigado, Thiago Dantas. Até o próximo programa, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou aqui mais um Band Entrevista. Você sabe, se você quiser rever este ou outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. Nós estaremos de volta no próximo sábado de manhã. Nós aguardamos você até lá. Fiquem com Deus.